Se você tivesse nascido em outro lugar do planeta, em outra família, em outra cultura, em outra época, estaria rezando para o mesmo Deus que reza hoje? Pense nisso por um momento antes de continuar. Se você tivesse nascido numa pequena aldeia no interior da Índia, provavelmente seria hindu. Rezaria para Vishnu, para Shiva, para Ganesha com sua cabeça de elefante. Acreditaria firmemente em reencarnação, em karma, em ciclos eternos de morte e renascimento, e teria absoluta certeza de que essa é a verdade. Se você tivesse nascido numa família tradicional em Riad, na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano devoto. Rezaria 5 vezes ao dia voltado para Meca. Jejuaria rigorosamente durante o mês do Ramadã. Acreditaria com todo o seu coração que Muhammad foi o último e definitivo profeta enviado por Deus, e que o Alcorão é a palavra final e inalterável do Criador. Se você tivesse nascido em Tel Aviv ou em qualquer comunidade judaica tradicional, provavelmente seria judeu. Guardaria o Shabat com rigor. Não misturaria carne com leite em suas refeições. Estudaria a Torá e esperaria ansiosamente a vinda do Messias que, segundo sua fé, ainda não chegou. Se você tivesse nascido numa família católica em Roma ou em qualquer país de tradição cristã, provavelmente seria católico praticante. Confessaria seus pecados a um padre regularmente. Tomaria a hóstia consagrada, acreditando sinceramente que ela se transforma literalmente no corpo de Cristo. Rezaria para santos intercessores e acenderia velas para a Virgem Maria. Você percebe o que isso significa? A religião que você segue hoje, essa religião que você talvez considere a única verdadeira, a única que leva à salvação eterna, a única que foi genuinamente revelada pelo próprio Criador do Universo, essa religião é, em grande parte, um acidente geográfico, um acidente de nascimento, uma loteria cósmica na qual você não teve nenhuma escolha. Se o espermatozoide do seu pai tivesse fecundado o óvulo da sua mãe em outro continente, em outra cultura, você estaria absolutamente convicto de que outra religião completamente diferente é a verdadeira. Você estaria disposto a morrer por ela, talvez até a matar por ela em circunstâncias extremas. Juraria com lágrimas nos olhos que todas as outras religiões estão equivocadas e que seus seguidores estão condenados. Isso não te perturba nem um pouco? Não te faz questionar nem por um segundo a solidez das suas convicções? Spinoza foi o primeiro grande pensador da história ocidental a olhar para esse fato perturbador de frente, sem desviar os olhos, sem inventar desculpas reconfortantes, sem criar justificativas teológicas elaboradas para explicar o inexplicável. Ele simplesmente fez a pergunta que todos evitavam. Por quê? Por que Deus, o Deus supostamente único, eterno, infinito e absolutamente perfeito, se revelaria de formas tão radicalmente diferentes, tão contraditórias entre si, tão mutuamente excludentes para diferentes povos ao longo da história? Por que o Deus dos cristãos seria uma trindade composta por Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma única substância divina, enquanto o Deus dos judeus e dos muçulmanos considera essa mesma ideia uma blasfêmia imperdoável, o pecado mais grave que um ser humano pode cometer? Por que o Deus de Moisés exige que o sábado seja guardado como dia sagrado de descanso absoluto, enquanto o Deus de Muhammad estabelece a sexta-feira como o dia de congregação e o Deus dos cristãos escolheu o domingo como dia do Senhor? Por que o Deus de Israel proíbe terminantemente comer carne de porco sob pena de impureza ritual? O Deus dos hindus proíbe comer carne de vaca, que é considerada sagrada, enquanto o Deus dos cristãos declarou todos os alimentos puros e não proíbe praticamente nada? São todos esses o mesmo Deus usando máscaras diferentes? Se são o mesmo Deus, por que se contradizem de formas tão fundamentais e irreconciliáveis? Se não são o mesmo Deus, qual deles é o verdadeiro e o que acontece com os bilhões de seres humanos sinceros que rezam devotamente para os deuses errados sem saber? Estão todos condenados por um erro geográfico de nascimento? Que tipo de Deus justo permitiria isso?